Há anos minha mãe faleceu, e tive que comparecer ao seu funeral com meus filhos e meu marido. Eu tinha pouco contato com ela, pois não nos dávamos muito bem. Ela tinha um temperamento muito forte e sempre foi dura com minha irmã e comigo. Nunca nos agrediu fisicamente, mas era muito rígida e ferina com suas palavras quando algo não lhe agradava, ou quando não fazíamos o que ela dizia. Não me lembro de uma única vez em que ela tenha demonstrado sequer um pouco de afeto, mas essa não foi a principal razão pela qual decidi me afastar. Foi porque, com o tempo, ela começou a se envolver com pessoas muito estranhas, especificamente pessoas ligadas a seitas, que realizavam todo tipo de rituais. Isso tornou a convivência ainda mais tensa entre minha mãe e nós, pois ela se tornou cada vez mais fria e distante. Na casa em que morávamos com ela, começaram a acontecer coisas estranhas, desde barulhos sinistros no meio da noite, até sombras andando pela casa. Casei e me mudei com meu marido para outra cidade, e minha irmã também saiu de lá pouco tempo depois. Desde então, não convivi mais com ela, pois não queria que meus filhos fossem cercados por essa má energia que minha mãe havia introduzido em sua própria casa. É aqui que minha história começa. Quando minha mãe faleceu, minha irmã me ligou com a notícia, dizendo que seu corpo já estava na funerária e que precisávamos ir lá para preencher todos os papéis para o velório. Chegamos lá em um dia de fevereiro. O ambiente estava muito escuro, o que por si só já era deprimente e assustador. A primeira coisa que nos disseram foi que minha mãe estava morta há 2 dias quando a encontraram. Uma amiga dela a visitou e percebeu que ela estava sem vida no sofá da sala. A causa, segundo os médicos legistas, foi um ataque cardíaco. Comecei a preencher todos os formulários para o velório, e minha irmã voltou para casa, pois tinha um bebê recém-nascido, e não podia deixá-lo por tanto tempo. Fiquei na funerária, preparando tudo. Lembro-me de estar completamente sozinha na recepção, preenchendo papéis, quando ouvi claramente a voz de minha mãe me chamando pelo nome. Fiquei paralisada. Fiz silêncio para ver se ouvia algo novamente, ou se era apenas minha imaginação, mas ouvi novamente a voz de minha mãe dizendo: "Sofia, estou aqui." Levantei-me da cadeira e caminhei por um corredor longo de onde vinha a voz. O corredor era longo e estreito, com vários quartos dos 2 lados. Algumas portas estavam abertas, e eu só conseguia ver caixões de vários tipos. Continuei seguindo a voz, até chegar a um quarto onde estava claramente escrito que apenas o pessoal autorizado podia entrar. Era o último quarto no final do corredor, e a luz estava apagada. Não conseguia ver nada pela pequena janela da porta. Minha intuição me fez abrir a porta, acendi a lanterna do celular e lá estava ela, minha mãe deitada nua em uma maca, com os olhos abertos. Fiquei chocada ao vê-la. Nunca tinha visto um cadáver antes. Muito menos imaginava ver minha mãe assim. Para ser honesta, senti um pouco de medo naquele momento. Girei meu celular com a lanterna para tentar encontrar o interruptor da luz do quarto, e nesse instante, ouvi o rangido da maca em que minha mãe estava. Virei rapidamente a lanterna de volta para ela. Quase morri de susto. Ela estava sentada, apenas me olhando com uma expressão vazia no rosto. Eu recuei lentamente para sair do quarto. Ao atravessar a porta, saí correndo e chorando de medo, e acabei esbarrando na atendente da funerária. Ela me perguntou se estava tudo bem, mas eu continuava chorando, incapaz de dizer uma palavra. Ela me ajudou a me sentar e tentou me acalmar. Eu não quis contar a ela nada do que aconteceu, do que ouvi e vi, porque sabia que pareceria loucura e que ninguém acreditaria em mim. Além disso, eu teria problemas por ter entrado naquele quarto onde claramente não era permitido. Apenas disse a ela que me sentia mal pela perda da minha mãe, que já havia terminado de preencher tudo para o funeral e que estava indo embora. Cheguei em casa em estado de choque. Não contei nada ao meu marido, muito menos aos meus filhos, porque não queria assustá-los e sabia que seria difícil acreditar naquilo. Naquela noite não consegui dormir, pois tinha a imagem de minha mãe me olhando e chamando naquele quarto escuro. No dia seguinte, chegamos cedo à funerária, onde minha mãe já estava pronta no caixão. O velório ainda estava vazio, pois os amigos e familiares ainda não haviam chegado, pois oficialmente começaria às 9 da manhã, e eram apenas 7 horas.
Fui com meu marido pagar os serviços funerários e deixei meus filhos na sala onde estava sua avó. De repente, vi meu filho mais velho do lado de fora, conversando ao celular. Saí e perguntei por que ele deixou sua irmã sozinha, minha filha Daniela, que tem apenas 6 anos. Ele respondeu que estava falando com sua namorada e que não ia acontecer nada com Daniela por ficar sozinha por 1 minuto. Fui rapidamente buscá-la, pois não queria que ela ficasse sozinha naquela situação. Quando entrei na sala, minha filha estava encostada no caixão. Ela estava falando sozinha e até dava gargalhadas. Eu me aproximei e disse: "Dani, venha para cá. O que você está fazendo?" Ela me respondeu com algo que me deixou gelada. Ela disse: "A vovó não quer que eu vá embora. Estamos conversando." Eu me aproximei rapidamente para ver o corpo da minha mãe. Ela estava com os olhos fechados. Fiquei em silêncio, assimilando o que minha filha acabara de me dizer. Apenas a segurei pelo braço e a tirei de lá. Ela lutou para se soltar de mim e voltar para onde estava, dizendo que sua avó não queria que ela fosse embora, que a deixasse ficar com ela. Fiquei furiosa e disse: "Sua avó está morta. Pare de contar mentiras." Minha filha saiu correndo e chorando em direção ao meu marido, que a pegou nos braços e perguntou o que estava acontecendo. Ela disse a ele a mesma coisa que a mim, que eu não a deixava ficar com a avó e que ela queria continuar conversando com ela. Meu marido olhou para mim e conseguiu acalmar nossa filha para fazê-la parar de chorar. Ele a levou para comprar doces em uma loja do outro lado da rua. Meu filho ainda estava do lado de fora, falando ao telefone. Eu entrei na sala novamente e comecei a rezar. Pedi para que minha mãe encontrasse a luz e pudesse descansar em paz, para que não se tornasse uma alma penada, como eu acreditava que fosse. Enquanto eu estava rezando, as velas que estavam acesas ao redor do caixão se apagaram, o que achei muito estranho, pois não havia corrente de ar naquela sala. Depois disso, as luzes se apagaram completamente, deixando a sala totalmente escura, já que não tinha janelas para a entrada de luz natural. Deixei meu celular carregando no vestíbulo e comecei a sentir arrepios por todo o corpo. Corri para sair da sala, mas de alguma forma a porta estava trancada e eu não conseguia sair. Bati várias vezes na porta para que alguém abrisse, mas ninguém me ouvia, pois quase não havia pessoas ali, apenas funcionários distantes, e meu filho que ainda estava do lado de fora falando ao telefone. Eu estava desesperada e gritando quando senti algo tocar meu ombro. Eu quase desmaiei, mas consegui virar minha cabeça, mesmo com o medo percorrendo cada centímetro do meu corpo. Era ela, era o corpo da minha mãe, falando comigo, dizendo que voltaria para buscar minha filha, pois ela havia prometido a alma da neta em um de seus rituais macabros. Desmaiei no chão e não soube mais de mim até acordar em um hospital. Abri os olhos e lá estavam meu marido e minha irmã. Eles me disseram que me encontraram desmaiada na sala do velório e me levaram às pressas para o hospital. A primeira coisa que perguntei desesperada foi onde estava minha filha. Eles me contaram que a deixaram na funerária com seu irmão e o marido da minha irmã. Eu me livrei de tudo o que tinham colocado em mim e saí correndo do quarto do hospital. Meu marido estava gritando para eu esperar, que estavam me colocando soro, que meus filhos estavam bem, mas eu sabia que eles não estavam seguros na funerária com o corpo da minha mãe lá. Subi na caminhonete e meu marido e minha irmã mal conseguiram subir. Acelerei até a funerária, gritando pelo nome da minha filha. Chegando lá, o primeiro a quem vi foi meu filho. Perguntei a ele onde estava sua irmã, e ele me respondeu que ela estava no banheiro. O indaguei por que ele a deixou ir sozinha. Ele disse que estava ocupado e que a viu entrando no banheiro, mas se distraiu e não a viu sair. Fomos até o banheiro, mas ela não estava lá. Começamos a procurá-la por todo lugar. Só pensava em encontrar minha filha e pedi ajuda a todos. Havia apenas um lugar em que ninguém tinha verificado ainda: a sala onde estava o caixão da minha mãe. Fui até lá, me aproximei lentamente e quase desmaiei novamente. Minha mãe não estava mais no caixão. Chamei o meu marido, contei o que estava acontecendo e, desesperados, alertamos os funcionários da funerária.
Eles nos disseram que era impossível que alguém tivesse movido o corpo e que seria impossível não notar se alguém o levasse, pois teriam que passar em frente à recepção. O que mais me importava naquele momento era encontrar minha filha. Então corri por todos os quartos daquele longo corredor, gritando seu nome enquanto os outros procuravam no estacionamento e em outros lugares. Cheguei ao quarto onde vi o corpo da minha mãe pela primeira vez, e minha filha estava lá, chorando em um canto escuro do quarto. Eu não a via, mas podia ouvi-la, já que tudo estava muito escuro. Eu disse a ela: "Dani, estou aqui. Caminhe em minha direção, meu amor." Ela me disse que não podia, porque sua avó ficaria brava. Perguntei onde estava sua avó, e ela me respondeu que estava atrás de mim. Rapidamente, liguei a lanterna do meu celular e me virei. E ela estava lá, sorrindo para mim. Corri para pegar minha filha e tirá-la dali. Nesse momento, deixei meu celular cair e não consegui ver mais nada. Minha filha não parava de chorar, e eu gritei desesperadamente por ajuda. Finalmente, um funcionário chegou e acendeu a luz. Meu marido veio logo atrás, com meu filho e minha irmã. Eu estava tão assustada que mal conseguia falar. Minha filha e eu estávamos chorando incontrolavelmente. Saí correndo dali com ela nos braços e a levei para a caminhonete sem dizer uma palavra. Juntas fomos embora. Meu marido, meu filho e minha irmã ficaram na funerária. Quando cheguei em casa, tentei acalmar minha filha, que ainda estava em estado de choque. Enquanto isso, recebi uma ligação da minha irmã, dizendo que o corpo da minha mãe tinha aparecido em seu caixão, completamente carbonizado, mal sendo possível distinguir que era ela. O funeral foi cancelado para investigar o que havia acontecido. Meu marido chegou em casa e eu contei absolutamente tudo para ele. Ele reclamou por eu não ter contado desde o início, mas me abraçou e disse que tudo já tinha passado, que tudo ficaria bem. Na funerária, eles nunca conseguiram encontrar nada e não sabiam como o cadáver da minha mãe havia desaparecido do caixão e reaparecido novamente, mas todo calcinado. No entanto, eu sabia que aquela coisa não era minha mãe. Era algo de outro mundo que queria levar minha filha, pois minha mãe a tinha oferecido para esse ser maligno. Como minha mãe não conseguiu cumprir a promessa de levá-la, essa coisa acabou por vingança, carbonizando o corpo dela. Meu marido e eu levamos minha filha para a terapia, e ela gradualmente começou a melhorar e a retomar sua vida. Eu também procurei terapia e fui à igreja todas as semanas para orar por minha família, para que nada de maligno que minha mãe houvesse trazido para nossas vidas pudesse nos prejudicar. Olá, meu nome é Heitor, e há alguns anos trabalhei em uma funerária como zelador. Demorou um tempo para me acostumar com esse trabalho, já que ele sempre envolve pessoas falecidas e familiares tristes, e o ambiente é geralmente deprimente. Você precisa manter a cabeça fria para lidar com todas essas coisas. Certa noite, o corpo de uma menina de 5 anos chegou. Eu soube disso porque fui solicitado, junto com outro colega, a carregar o pequeno caixão até a sala onde preparavam os defuntos. Senti muita tristeza, pois tinha uma filha pequena, mas me limitei a fazer meu trabalho e não me envolver emocionalmente. Como mencionei antes, para esse trabalho, você precisa manter a cabeça fria. Naquela noite, fiquei para limpar a funerária, como de costume, e preparar a sala onde a menina seria velada. No dia seguinte, não havia mais ninguém lá além da mulher que cuidava dos defuntos e eu. Aproximava-se das 11 da noite, e eu precisava me apressar, pois tinha que voltar para casa com minha esposa e filha. Estava limpando os banheiros quando ouvi passos entrando. Eu estava dentro de um banheiro, então não vi quem era. Supus que fosse a mulher que cuidava dos defuntos, pois ela era a única lá. Perguntei se ela estava entrando, mas não obtive resposta. Ao sair para investigar, quando olhei por baixo das portas dos outros banheiros, vi os pezinhos de uma menina pequena com sapatos e meias. Apesar do susto, eu não disse nada, apenas saí do banheiro e fui até onde a mulher estava preparando o corpo da menina. Bati na porta e perguntei se ela poderia sair por um momento. Ela saiu imediatamente, e eu lhe perguntei se ela tinha alguma filha que pudesse ter trazido ao trabalho na funerária, ou se ela sabia quem era a menina que estava no banheiro das mulheres.
Ela me olhou surpresa e disse que não tinha filhos e que na funerária já não havia mais ninguém além de nós, pois todos os funcionários tinham ido embora cerca de 1 hora atrás. Ela me perguntou se eu estava certo de que tinha visto alguém no banheiro. Respondi que sim, que estava muito certo, e que era uma menina pequena. Ela pediu então que fôssemos juntos verificar. Então, fomos ao banheiro das mulheres, e eu apontei o banheiro onde a tinha visto. A mulher abriu a porta, mas não tinha ninguém lá dentro. Os banheiros estavam vazios. Saímos e percorremos a funerária para ver se a encontrávamos, mas não encontramos ninguém. A mulher tinha que terminar seu trabalho e me disse que, se visse alguma coisa, me chamaria. Ela se retirou, e eu continuei com o meu trabalho, mas não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Estava muito certo de que aquilo era real. A mulher terminou seu trabalho e me disse que estava indo embora. Gentilmente ela falou: "Até amanhã, seu Heitor. Não fique muito tempo. Você precisa descansar." Eu interpretei o que ela disse como se estivesse duvidando do que eu tinha visto, culpando meu cansaço. Apenas disse: "Boa noite, doutora. Bom descanso." Fui para a pequena sala onde os defuntos eram velados para limpá-la, pois era a última coisa que faltava para eu poder ir para casa. Tudo estava normal até que ouvi o choro de uma criança pequena. Saí da sala para ver se conseguia ouvir melhor o choro. Vinha do quarto onde os defuntos eram colocados nos caixões, aguardando o velório. Me aproximei lentamente, dizendo: "Olá", mas não obtive resposta. Estava um pouco assustado, para ser sincero, mas não conseguia tirar a imagem dos pezinhos daquela menina que tinha visto no banheiro e que agora estava ouvindo chorar. Tinha que descobrir o que estava acontecendo, então me aproximei daquele quarto. Abri a porta e o choro parou imediatamente. Havia um silêncio total lá dentro. O único caixão ali era o da menina que tinha chegado naquela noite, e estava fechado, com a menina dentro. Fechei a porta para sair, e imediatamente o choro recomeçou. Era um choro inconsolável, e não havia dúvida de que vinha daquele quarto. Não tive coragem de abrir a porta novamente, pois sabia que o choro vinha da menina falecida que tinha chegado. Também tinha certeza de que a menina que eu tinha visto no banheiro naquela noite era a mesma. Saí dali lentamente, peguei minhas coisas e fechei a funerária. Me senti muito triste a caminho de casa, pois não conseguia parar de pensar naquela menina pequena. No dia seguinte, voltei ao trabalho, e estavam velando a menina. Seus pais estavam ao lado dela, chorando, pois estavam prestes a levá-la para o cemitério. Ouvi a mãe pedindo para ir junto com ela, pois dizia que a sua filhinha sempre tinha medo do escuro, que não gostava de ficar sozinha à noite. O motorista do carro funerário permitiu que a mãe fosse no banco do passageiro, e todos partiram. Foi então que eu entendi que aquela menina não queria que eu a deixasse sozinha naquela noite escura, e por isso estava chorando sem parar. Fiquei muito afetado por essa experiência, então minha esposa conversou comigo e disse que eu deveria pedir demissão e procurar outro trabalho, pois estava tendo dificuldades para dormir depois disso. Uma semana depois, pedi demissão, mas isso não impediu que eu continuasse a me lembrar daquela menina, que chorava para que eu não a deixasse sozinha na escuridão. Meu nome é Jorge e trabalho em uma funerária como tanatopraxista. Meu trabalho consiste em preparar os corpos para o funeral. Preparamos os cadáveres para que suas famílias possam velá-los. Desinfetamos e embalsamamos, deixando-os esteticamente apresentáveis. Quero enfatizar que esse trabalho não é para qualquer pessoa, pois é necessário estar psicologicamente bem preparado para essa tarefa. Mesmo com todos os meus anos de experiência, muitas vezes ainda é difícil, já que muitos corpos que chegam têm histórias trágicas e os últimos segundos de suas vidas podem ter sido aterrorizantes. Às vezes, precisamos tornar seus corpos o mais estético possível, o que inclui costurar extremidades ou reparar rostos que ficaram desfigurados. Geralmente, eu trabalho sozinho, mas um estudante de medicina começou a atuar como estagiário há 1 mês e se tornou meu assistente, o que tornou meu trabalho um pouco mais fácil. Uma noite,
Estávamos embalsamando o corpo de um idoso que havia falecido devido a um ataque cardíaco. Era uma noite comum e cotidiana para nós, quando de repente outro corpo chegou do necrotério, pronto para ser preparado. Colocamos o corpo em um quarto no andar de cima, enquanto terminávamos de cuidar do idoso. Parecia ser o corpo de um motociclista que havia perdido a vida em um acidente de trânsito, e ele estava em péssimas condições. Sabíamos que levaria a noite toda para prepará-lo, então nos apressamos. Estávamos prestes a terminar com o idoso quando ouvimos passos no quarto de cima. Isso nos pareceu muito estranho, pois a funerária estava vazia naquela noite. Não havia funerais e todos os funcionários só entravam para trabalhar pela manhã. O único corpo que havia era o do motociclista, que acabara de chegar. Para ser honesto, não dei muita importância, porque só queria terminar logo para cuidar do outro corpo. No entanto, o rapaz que me ajudava ficou um pouco nervoso. Eu disse a ele para ficar calmo, que não havia problema, que era algo normal. Continuamos, mas não se passaram nem 2 minutos quando ouvimos os passos novamente. Mas desta vez nas escadas, e estavam cada vez mais altos. Pensei que alguém poderia ter entrado, embora fosse impossível, pois tudo estava trancado. Disse ao rapaz para esperar enquanto eu verificava. Saí de onde estávamos e subi as escadas, acendendo as luzes do quarto de cima onde o corpo do motociclista estava, mas como já esperava, não havia ninguém lá. Estava tudo silencioso e vazio. No entanto, ao descer as escadas, notei um pequeno urso de pelúcia no chão, o que achei estranho, já que o urso não estava ali quando começamos a trabalhar. A única explicação que encontrei foi que pertencia a alguma criança que tinha comparecido a um funeral no dia anterior e o esqueceu ali. Mesmo assim, era estranho que estivesse na entrada dos quartos onde preparávamos os corpos, uma área proibida para pessoas que não fossem funcionários. Peguei o urso e o coloquei em uma mesa para entregá-lo à recepcionista no dia seguinte, caso alguém viesse procurá-lo. Terminamos de cuidar do idoso e subimos para trabalhar no corpo do motociclista. Ficamos impressionados com a condição em que ele estava. Começamos a trabalhar e eu pedi ao meu assistente para buscar algumas ferramentas em outro quarto. Aproveitei para verificar meu celular por alguns segundos, virando as costas para o cadáver. Foi então que ouvi um sussurro que me arrepiou. Ouvi claramente alguém sussurrando ao meu ouvido. "Por favor, entregue a ele." Com um susto, deixei meu celular cair e me virei rapidamente, mas não havia ninguém estranho ali. Quando olhei para o cadáver do motociclista, percebi que ele tinha virado a cabeça na direção do urso de pelúcia que eu havia encontrado. O que mais me aterrorizou foi que seus olhos estavam abertos, olhando vidrados na direção da pelúcia. Gritei para o meu assistente, pois, para ser sincero, eu estava com medo. Algo que não deveria acontecer, mas aquilo era demais até para mim. Contei ao rapaz o que havia acontecido, e ele também viu que o corpo estava com os olhos abertos. Era impossível, pois o motociclista já não tinha sinais vitais havia mais de 24 horas. Não conseguíamos entender como ele tinha virado a cabeça e aberto os olhos. Mais do que isso, eu sabia que tinha sido ele quem sussurrou aquelas palavras em meu ouvido. Estava completamente certo disso, embora não soubesse imediatamente o que ele queria dizer com "entregue a ele". No dia seguinte, quando os familiares vieram para o velório do motociclista, eu estava saindo para casa, pois meu turno havia terminado. A dona da funerária veio até mim no estacionamento para perguntar sobre um urso de pelúcia que a esposa do falecido afirmava que estava na mochila do marido, mas que não foi devolvido a ela, junto com os demais pertences dele. Ela sabia que o marido estava com o urso, pois minutos antes de falecer, ele havia enviado uma foto da pelúcia que havia acabado de comprar para o filho pequeno, que estava se formando na pré-escola. Ao ouvir isso, tudo fez sentido para mim. Não consegui evitar que meus olhos se enchessem de lágrimas. Levei a esposa até onde havia encontrado o urso e expliquei tudo o que havia acontecido naquela noite. Ela me olhou com espanto, sem dizer uma palavra. Apenas tocou meu ombro e agradeceu, dizendo que entregaria o urso ao seu filho. Eu era amigo do segurança, então pedi para ver as gravações da noite anterior, apenas para ter certeza de que ninguém tinha entrado para deixar o urso. Na verdade,
Só queria encontrar uma explicação lógica para tudo. Mas quando ele me mostrou os vídeos, depois de colocarmos o corpo do motociclista no quarto de cima, pudemos ver uma sombra negra saindo daquele quarto, descendo as escadas e desaparecendo no primeiro andar. Não havia dúvida de que esses passos que ouvimos, aquela voz que sussurrou e a sombra que apareceu nos vídeos, eram do motociclista, daquela alma penada que só queria entregar o urso ao seu filho. Foi uma história que me marcou profundamente e que, embora os anos continuem passando, sempre me lembrarei. Eu trabalhava na recepção de uma funerária havia pouco tempo. Claro que não era meu emprego dos sonhos, mas estava lutando muito para encontrar um emprego com um salário decente, já que eu era estudante universitária e precisava pagar meus estudos. Meu trabalho consistia em atender pessoas que vinham perguntar sobre os preços dos caixões e verificar durante os funerais se a sala onde os mortos estavam sendo velados não excedia o número de pessoas permitido, além do atendimento ao cliente em geral. Um dia, estava prestes a começar um funeral. Havia pouca gente no velório. De repente, entrou um homem de terno, muito elegante, mas estava um pouco desorientado. Perguntei se eu poderia ajudá-lo de alguma forma, e ele me perguntou que lugar era aquele. Eu disse a ele que era a funerária São Carlos e perguntei se ele iria participar do funeral que estava prestes a começar. No entanto, ele disse que não sabia como tinha chegado lá. Talvez tivesse se confundido. E então saiu. Continuei com meu trabalho, atendendo ligações e orientando as pessoas que chegavam. Algumas horas se passaram e estava escurecendo. Fui até a sala onde o homem estava sendo velado para verificar se tudo estava em ordem antes de sair. Quando entrei na sala, quase tive um infarto. Vi uma foto do homem, o mesmo que tinha falado comigo minutos antes. A foto estava ao lado do caixão, pois ele era a pessoa que estava sendo velada. Saí correndo da sala, estava muito assustada e não conseguia acreditar. Um colega me encontrou na entrada e me perguntou se estava tudo bem. Eu comecei a chorar e expliquei o que tinha acontecido e que ele tinha o direito de não acreditar em mim, porque se alguém me contasse isso, eu provavelmente não acreditaria. No entanto, ele, do contrário, acreditou em mim e me disse que entendia, pois trabalhava lá há mais tempo e também já tinha visto coisas estranhas no local. Ele me disse para não ficar assustada, que era normal ficar impressionada, pois ninguém está acostumado a ver ou falar com uma pessoa falecida, mas que eram apenas almas penadas que ainda não haviam percebido que já tinham deixado esse plano. Provavelmente, logo seguiriam para o outro lado e que não nos fariam mal. Voltei para casa e realmente queria pedir demissão, mas não podia, porque precisava muito do dinheiro para continuar estudando. Pedi um dia de folga à minha chefe, que aceitou, mas depois disso tive que voltar ao trabalho e fingir que nada havia acontecido. Continuei lá por mais 3 meses e, em algumas ocasiões, coisas estranhas aconteceram novamente. Eu me acostumei cada vez mais com tudo isso, até conseguir um emprego melhor, e pude finalmente pedir demissão. Espero que tenham gostado da minha história e lembre-se, se você também já viu ou conversou com um falecido, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas passam por isso, principalmente as mais sensíveis. A vovó no armário. Esse evento aconteceu no ano de 1994, mas não aconteceu comigo. Aconteceu com a minha sobrinha, que aqui eu vou chamar de Sara. Ela tinha 4 anos na época. Eu tinha uma avó em Fortaleza. A família estava querendo trazer ela para o Rio de Janeiro para morar com a gente, mas ela não queria porque tinha medo de cidade grande. A minha avó era a bisavó de Sara, mas ela nunca tinha visto a bisavó e nem sabia como ela era. Em uma noite, a minha irmã, a mãe de Sara, que eu vou chamar de Maria, passou pelo quarto da Sara e a viu falando com o armário dela. Ela achou que não fosse nada demais, afinal era só uma criança brincando, e continuou para o quarto dela. Naquela noite, Sara falou a Maria que tinha uma velhinha no armário dela que falou: "Eu te amo. Avise a sua mãe e a sua avó que eu amo elas também." Pensando que era só a imaginação fértil de uma criança, Maria não deu muita importância para aquilo.
2 semanas mais tarde, nós recebemos uma notícia. A minha avó tinha morrido lá no Ceará, mas pelo fato da minha família de lá estar com problemas financeiros e os meios de comunicação da época serem bem precários, não conseguiram ligar para cá quando ela morreu. Então mandaram uma carta, que nós recebemos após 2 semanas de ela ter morrido. A minha avó morreu na mesma noite em que Sara falou que viu a velhinha no armário dela. Nós fizemos uma vigília em memória dela, e toda a família que estava aqui no Rio de Janeiro veio para a minha casa. Nós então penduramos uma foto dela na parede. Quando a Maria e a família dela chegaram, Sara viu a foto e correu na direção de sua mãe e disse: "Mamãe, olha só, aquela é a mulher que estava no meu armário." Lágrimas começaram a escorrer pelos rostos da minha mãe e da minha irmã. Agora elas entenderam o que significava aquilo que Sara tinha falado 2 semanas antes. Sara agora já tem mais idade, mas não se lembra de nada do que aconteceu naquela noite. Mas a minha mãe acredita que era a minha avó, dizendo um último adeus, antes de passar para o outro lado. Vovó salvou minha vida. A minha avó morreu em setembro de 1996, vítima de um câncer. Eu tinha 11 anos na época e era a neta favorita dela dentre 12 netos. As minhas únicas memórias de quando eu era criança são as que ela aparece. Eu me lembro que pouco tempo antes dela falecer, ela me falou que viria me visitar na forma de uma garotinha e que eu não a reconheceria. Um dia eu estava trabalhando em um supermercado aqui da cidade como caixa da lanchonete. Era o meu primeiro emprego e não fazia muito tempo que eu tinha começado, talvez uns 2 meses. E naquele dia eu já tinha levado umas broncas do meu supervisor. Eu estava realmente ocupada e estava quase explodindo de vontade de ir ao banheiro. E é claro que o meu supervisor não me deixou ir até que a fila estivesse menor. Meia hora depois ele finalmente me deixou ir. Eu estava quase correndo porque o banheiro dos funcionários era do outro lado do supermercado. No caminho encontrei uma garotinha que estava chorando pela mamãe dela. Ela tinha uns 3 ou 4 anos de idade e estava perdida e com medo. Eu a peguei pela mão e a estava levando para a central de atendimento ao cliente para anunciar no sistema de som. Então eu ouvi a garotinha falar: "Olha a minha mamãe." Ela estava apontando para a porta de saída do supermercado. Então eu corri, tentando não perder a mulher de vista. Nós fomos para fora da loja e eu comecei a olhar em volta, mas não conseguia ver ninguém. Ela apontou para uma mulher que estava indo para um carro verde escuro. Então eu a chamei, mas ela não me ouviu. Falei para a garotinha se apressar, enquanto corríamos na direção da mulher. Quando eu estava correndo, já na metade do caminho, ouvi um barulho ensurdecedor, uma explosão, vindo de dentro do supermercado. Eu caí no chão com a força daquela explosão e quase desmaiei. Estava coberta de vidro. Ouvi a garotinha chorando, e quando eu levantei a cabeça para pegar ela, ela tinha sumido. Eu a procurei pelo estacionamento inteiro em pânico, sem saber o que tinha acabado de acontecer. Não conseguia encontrar a garotinha, e ainda por cima eu estava chorando e tinha sangue escorrendo pelo meu rosto. Ainda sem saber o que tinha acontecido, vi cerca de 3 ambulâncias que apareceram no local pouco depois, bombeiros também. Eu ouvi alguém gritando que alguma coisa tinha explodido lá dentro. O supermercado estava bem cheio naquele dia. Algumas pessoas perderam suas vidas e mais de 100 ficaram bem machucadas. Parece que o cano de gás da cozinha do supermercado rompeu em algum lugar na área de manutenção e começou a vazar e foi enchendo de gás toda a área lá atrás. E um curto-circuito num freezer que tinha lá próximo acabou acendendo o gás que explodiu tudo. Hoje eu sei que aquela garotinha era a minha avó. Ela tinha falado que voltaria quando eu mais precisasse dela. E naquele momento eu realmente precisava. Outra coisa sobrenatural que aconteceu comigo foi no começo desse ano, quando eu estava visitando a minha tia no hospital. Ela tinha acabado de ter um filho, o único neto a ter o sobrenome da minha avó. Eu o peguei do berço e estava quase sentando na cama da minha tia quando senti alguém me empurrando de leve ao passar por mim. Eu me virei achando que era só mais uma das crianças que estavam correndo feito loucas por ali. Estava para adverti-las, dizendo: "Olha onde você está indo", mas não tinha ninguém mais lá. Eu contei esse fato para o meu tio. Ele falou que talvez fosse a minha avó visitando o bebê. Fiquei meio assustada, mas não tanto quanto o dia que o supermercado explodiu.
Aquele dia eu nunca vou esquecer. Hoje, eu acredito em vida após a morte. Vulto na ponte. Estranhas aparições de homens de preto ou vultos, os quais emanam um horrível cheiro podre, são relatadas por toda parte do planeta. Até hoje, esse misterioso fenômeno não foi decifrado, gerando um mistério que assombra até os mais experientes estudiosos do assunto. O que seria essa estranha aparição e o que desejaria? Eu nasci e morei em São Paulo a minha vida toda e nunca vi nada de sobrenatural ou algo que eu não pudesse explicar, até um certo dia. Eu moro e trabalho na região do Campo Belo, e como eu trabalho perto de casa, vou todo dia para o trabalho a pé, e também volto a pé, e parte do meu caminho é atravessar o viaduto Vereador José Diniz, que passa por cima da Avenida Águas Espraiadas. Pode não ser um lugar muito seguro, mas nunca vi nada de sobrenatural ali. Como eu moro perto do trabalho, é normal para o chefe me pedir para ficar até mais tarde para terminar alguns serviços. Só que um dia a coisa extrapolou. Nesse dia, eu tive que ficar até mais tarde para resolver uma coisa que tinha que estar pronta para o dia seguinte, até às 9 horas da manhã. Então, acabei ficando lá até 3h30 da madrugada. E lá fui eu para casa no meio da madrugada. Quando chego na ponte, eu olho para um lado, olho para o outro, tento ver se tem alguém vindo, mas não vejo ninguém. Receoso, lá fui eu atravessar a ponte. Quando andei uma parte da ponte, vejo alguém vindo em minha direção. Como ali não é um lugar muito seguro, eu hesitei um pouco pensando se eu dava a volta e fazia um outro caminho mais comprido ou se ia em frente. No que eu dei uma parada, a outra pessoa também parou. Aí eu pensei, deve ser outro pobre coitado voltando do trabalho. Então fui em frente. Quando comecei a andar, a outra pessoa também começou a andar. Eu falei comigo mesmo, não se preocupa, é só alguém indo para casa, só passa reto e não olha para ele. Então apertei o passo e fui. No que eu olho para frente, a figura está correndo na minha direção. Isso realmente me assustou, porque um cara correndo na sua direção, na rua, no meio da madrugada, não é uma coisa muito agradável. Mas ele parou no meio da ponte e encostou no canto. Eu continuei andando normalmente. Conforme fui chegando perto, era para começar a ver como o cara era. Mas a única coisa que eu percebi é que o cara parecia estar com uma espécie de capa que cobria o corpo todo e ela não ficava parada. Era como se fosse feita de fumaça. Eu pensei comigo mesmo, é o sono que está te fazendo ver coisas. Só continua em frente, não olha para o cara e se ele falar algo não dá trela e nem para. No que eu estava chegando perto, uns 20 metros pelo menos, o cara deu um pulo e ficou de pé no guarda-corpo da ponte. Mas ele não estava segurando em nada. Não dava para ver os braços ou as mãos dele. Ele estava se equilibrando em cima daquela mureta estreita. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele fez isso, pulou no guarda-corpo sem usar as mãos. Eu fiquei sem reação e a única coisa que eu pensei foi: passa reto e finge que o cara não está aí. Mas quando eu ia chegando perto, bateu um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei totalmente nauseado. Um cheiro de coisa podre, mofada, meio asfixiante. E o som que aquilo fazia era um som de ossos estalando junto com uma respiração chiada. No que eu estava passando por ele, até hoje eu não sei por que raios eu resolvi continuar em frente. Eu só pensava, não olha para ele, não olha para ele. Mas a curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei para o rosto dele. No que eu fiz isso, eu não consegui ver o rosto dele, só os olhos. Mais nada. Eu não consegui olhar para o resto da figura, só aqueles olhos negros e penetrantes que prendiam a atenção, mas davam uma agonia só de olhar. Ele soltou uma gargalhada estridente, quase que insana. Eu caí para trás, indo parar na via e saí correndo. No que eu olhei para trás, para ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente não estava mais lá. Havia desaparecido. Eu estava sozinho na ponte agora.
Voltei para a calçada e olhei lá embaixo na avenida Águas Espraiadas para ver se aquilo tinha descido, mas não tinha nada lá. De repente, aquele cheiro nauseante começou a aparecer, bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo. Nunca cheguei em casa tão rápido. Não sei o que era aquilo, mas daquela noite em diante, eu sempre faço o caminho mais comprido e movimentado para ir de casa para o trabalho e voltar. Nos últimos anos da minha vida profissional, atuei como segurança, um trabalho que, durante o dia, aparentemente é fácil e tedioso, mas à noite nos coloca à prova. As ocorrências paranormais que acontecem em alguns lugares não ficam registradas apenas nas câmeras de segurança, mas também permanecem eternamente gravadas na memória. No ano 2000, foi o meu último emprego. Eu fui contratado para cuidar das instalações de um shopping center muito famoso, localizado no centro da minha cidade, para trabalhar no turno da noite. Éramos 2 guardas, pois era necessário que um de nós revisasse as câmeras enquanto o outro fazia as rondas. Pelo menos, essas foram as primeiras instruções. Desde a primeira noite de trabalho, soube, por meio de Juliano, o outro guarda, que coisas estranhas aconteciam ali, coisas que desafiavam toda a lógica. No entanto, permaneci no cargo. A jornada de trabalho era de 12 horas, das 19 às 7 da manhã. Meu colega, que já tinha 2 anos de experiência no local, me atualizou sobre tudo à medida que a noite avançava. Às 22h30, percorremos todos os corredores, certificando-nos de que todos os trabalhadores tivessem saído e que tudo estivesse trancado para que pudéssemos ativar o alarme. Gastamos quase 1 hora fazendo isso. Foi aí que percebi o quão grande era a área das instalações. Quando retornamos pelo corredor principal, Juliano parou em frente a uma porta e a examinou cuidadosamente para garantir que estivesse bem fechada. Convencido de que estava segura, seguimos em frente. Notei que Juliano estava com pressa de chegar ao escritório, onde revisaríamos as câmeras, e ele dava passos largos. Às vezes ele pedia para me apressar. Quando chegamos, ele respirou aliviado e fechou a porta. Em seguida, ele me perguntou se eu tinha alguma religião. Respondi que sim, e ele mudou seu tom de voz quando perguntou: "Então, você acredita em assombrações?" Balancei a cabeça concordando. Embora tenha me surpreendido que ele tenha trazido esse assunto, não quis entrar em discussão e mudei de assunto, o que ele aceitou sem problemas. Depois da meia-noite, estávamos sentados em frente às câmeras, tomando café. Havia 8 monitores que transmitiam e gravavam pontos importantes do local. Tudo parecia normal, e conversávamos tranquilamente. Foi quando Juliano me pediu para prestar atenção, pois havia atividade em uma das câmeras. Algumas coisas estavam se movendo sozinhas. Pensei que talvez fosse um grande rato e me levantei para investigar. No entanto, meu companheiro me pediu para me sentar e disse: "Espere, não é ninguém. São as coisas que acontecem aqui." Perguntei a ele que coisas eram essas e olhei novamente para o monitor, verdadeiramente perplexo. Algumas caixas estavam caindo de seus lugares sem explicação lógica. Nunca tinha visto algo assim. Não foram 1 ou 2. Várias caixas caíram e outras saltaram de seus lugares, como se alguém invisível as estivesse empurrando com força. Eu tentei descobrir quem estava fazendo aquilo, porque obviamente as coisas não se moviam sozinhas, mas não havia absolutamente ninguém nas imagens. Voltei-me para o meu colega e perguntei o que estava acontecendo. "Verifique a câmera 1", ouvi-o falar com uma voz mais séria. Em uma das portas, exatamente onde ele havia parado para verificar se estava bem fechada, ela estava se abrindo. Quando se abriu completamente, uma sombra densa e pouco definida apareceu de ambos os lados do corredor, como se estivesse pronta para sair. Eu não sabia em qual monitor olhar, pois em vários lugares do depósito estavam ocorrendo coisas que me pareciam inexplicáveis. Caixas caíam, carrinhos usados para transportar mercadorias se moviam, e algumas sombras misteriosas apareciam para depois se esconderem. Insisti com meu colega para que me dissesse o que estava acontecendo, se tudo aquilo era uma brincadeira que havia passado dos limites, mas ele não me respondia. Ele olhava fixamente para as câmeras sem pestanejar. Alguns segundos depois,
Apontou com o dedo para a câmera 1, direcionando meu olhar para ela. Alguém caminhava muito lentamente pelo corredor principal. Era uma figura muito parecida com um ser humano, embora deformada. Sua maneira de andar era estranha, e não conseguíamos ver seu rosto claramente, mas ele se movia com serenidade. Juliano me pediu para garantir que a porta do escritório onde estávamos estivesse bem trancada. Sem fazer perguntas, fui e a tranquei, passando nela até um trinco de corrente. Eu não entendia o que estava acontecendo, muito menos o que era aquela coisa que andava do lado de fora. Quando eu estava prestes a voltar para o meu lugar, Juliano me pediu em voz baixa para ajudá-lo a cobrir os monitores com um lençol, para diminuir o brilho emitido por eles. Vire-se e olhe para a porta, ele disse. Era evidente que alguém estava mexendo na maçaneta. Isso não poderia ser, porque estávamos trancados sozinhos no depósito e ninguém poderia ter entrado sem acionar o alarme. Uma sensação de perigo me invadiu, pois não tínhamos armas de fogo, apenas um spray de pimenta e uma lanterna. Eu não sabia se meu colega tinha uma arma de fogo ou outro tipo de arma. Juliano fez sinais para que eu não me movesse e se benzeu na minha frente, como se estivesse me indicando que fizesse o mesmo. Ao vê-lo fazendo isso, percebi que aquilo lá fora, o que quer que fosse, não era um simples mortal. Algo maligno estava acontecendo do outro lado da porta. Depois de um tempo, aquela coisa começou a empurrar a porta várias vezes, o que me deixava cada vez mais nervoso, com a respiração agitada. Logo, ele começou a bater violentamente na porta, tentando derrubá-la de qualquer forma. Para ser um segurança, é preciso ter coragem, mas uma situação como essa poderia assustar qualquer um. Eu engolia saliva constantemente, pois parecia que a porta não resistiria por muito tempo, e nenhum de nós podia fazer nada para impedir que aquilo entrasse. Foram momentos aterrorizantes, durante os quais não podíamos fazer outra coisa senão observar e esperar que tudo acabasse. Minha mente me traía, imaginando um ser horrível e faminto tentando entrar para nos atacar. De vez em quando, eu olhava para Juliano para ver qual era a sua reação. Meu companheiro não refletia preocupação. Parecia estar acostumado a viver tudo aquilo, ou talvez não mensurasse o perigo. Como me via assustado, ele fazia gestos para que eu me acalmasse. Após alguns minutos, tudo terminou. Quem estava batendo na porta subitamente parou, e aquela tensão que se sentia desapareceu até voltar à normalidade. Ficamos parados em frente à porta por alguns segundos, assegurando-nos de que o que estava lá fora tinha ido embora. Retiramos os lençóis dos monitores e, ao examiná-los, as câmeras registraram caixas jogadas e portas abertas, como se uma rajada de ar tivesse varrido tudo. Porém, não havia como o ar penetrar, já que tudo estava fechado. Não havia mais sombras em lugar algum. Apenas na câmera 1 foi registrado quando aquela figura grotesca e aterrorizante entrou no quarto de onde havia saído. Ao vê-la, minha pele arrepiou novamente. Eu fiquei perplexo mais uma vez, pois não podia acreditar no que acabara de acontecer. Bebi um pouco de água e perguntei a Juliano o que faríamos depois do que tínhamos acabado de vivenciar. Não esperava que ele dissesse que iríamos verificar todos os locais. Com certo receio, aceitei. Saímos do escritório com lanternas, mas, mesmo assim, fomos acendendo as luzes, área por área, revisando tudo. Desconcertado, caminhava virando constantemente no meio de todas aquelas coisas jogadas. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo. Meu companheiro ia fechando as portas que encontrávamos abertas e, com cuidado, recolhia algumas caixas do chão para colocá-las em seus lugares. Quando estávamos a alguns metros da sala de onde havia saído aquele ser horrível, Juliano me pediu para esperar ali. Olhei com medo enquanto ele caminhava cautelosamente naquela direção. Ele fechou a porta e a trancou, como se estivesse acostumado a fazer isso, algo que me encheu de temor e intriga. Após trancar todas as portas, constatamos que não havia ninguém. Enquanto voltávamos ao escritório, recolhemos o que pudemos. Eu me perguntava o que havia sido tudo aquilo. O mais aterrorizante era relembrar a força com que batia na porta. Na volta, não era apenas meu companheiro que caminhava rapidamente. Eu também o fazia,
temendo nos depararmos de frente com aquela figura sinistra que havíamos visto na câmera 1, que aparentemente tinha a capacidade de desaparecer. Já no escritório nos trancamos praticamente sem nos falar. Após nos sentarmos em frente aos monitores, disse a Juliano que precisava saber o que estava acontecendo. Ele respondeu na maior tranquilidade que essas coisas sempre aconteciam, como se não tivessem tanta importância. Ele disse que, no início, os supervisores não acreditaram no que os guardas do turno da noite diziam, nem mesmo quando viram as gravações. Tiveram que passar uma noite ali para se convencerem. Contou ainda que o que vimos andando pelo corredor e, em seguida, batendo na porta, é um demônio. Naquela época, eu não acreditava em fantasmas, muito menos em demônios, mas não podia negar que o que tínhamos visto nas câmeras era o mais próximo de uma atividade paranormal. Nós servimos mais café, e ele começou a me contar a história que existia por trás daquele lugar. Disse que este terreno onde a adega foi construída já foi parte de um cemitério muito grande e antigo, onde as pessoas alegavam que eram realizados rituais e invocações malignas. Em uma ocasião, um famoso bruxo da região estava fazendo algo tão aterrorizante que ele acabou morrendo no processo. O evento demoníaco foi tão intenso que, a partir daquele momento, sua alma ficou perdida entre os planos dos vivos e dos mortos. Desde então, ele aparecia todas as noites no cemitério. Contam que o que ele buscava desde aquele evento era alguém que o ajudasse a levar sua alma para o inferno. São coisas que não é qualquer pessoa que consegue enfrentar, e muito menos sabe como fazê-lo. Por isso, o antigo cemitério deixou de ser visitado pelos parentes dos falecidos, até que foi fechado e esquecido. Isso que estou te contando aconteceu há mais de 70 anos. Com o passar do tempo, essa história foi se perdendo. Uma cadeia comercial comprou os terrenos e construiu o shopping, pois era um grande investimento. Os proprietários se recusam a deixar o local devido a simples aparições, como eles as chamam. No entanto, esse demônio existe. É uma realidade que pode ser constatada, não apenas pelas câmeras, mas também pela atividade paranormal que acontece todas as noites. Um tanto cético com aquela história, perguntei ao meu colega por que aquele demônio veio bater justo na porta do nosso escritório. Ele me disse que não foi sempre assim. Antes, ele só vagava pelos corredores sem nos atacar, mas um mês atrás, ocorreu-me a ideia de trazer um padre para abençoar o local. Obviamente, isso enfureceu esse demônio. Todas as noites, às 2 da manhã, exatamente a hora em que o bruxo morreu, esse ser maligno ganha mais força. Ele aparece e quer me castigar por ter tentado expulsá-lo com a ajuda do padre. E não é só comigo. Muitos dos guardas que passaram por aqui o viram, mas quase todos saem correndo na primeira noite e não voltam nunca mais. Alguns alegam até que ele os seguiu até suas casas para atormentá-los. O pior é que não sabemos como parar isso. Com a conversa terminando em breve, Juliano me disse que me entendia se eu não voltasse à noite para trabalhar. Eu respondi: tenha a certeza de que estarei aqui com você amanhã novamente. O dia passou e mais uma noite de trabalho chegou. Estava chegando na entrada do shopping, pronto para passar mais uma noite, mesmo sabendo que poderia ser aterrorizante. Quando meu colega me viu chegando, ele sorriu um pouco, levantou o polegar e assentiu positivamente com a cabeça. Ele fez um gesto com a mão para que eu o seguisse, e assim começamos nossa rotina novamente, como no dia anterior. Depois que todos os trabalhadores saíram, o alarme de segurança foi ativado, deixando o local sob nossa proteção mais uma vez. Enquanto caminhávamos pelo corredor, ele parou diante daquela porta e a examinou várias vezes, até estar satisfeito. Enquanto caminhávamos, a lembrança da noite anterior me veio à mente e não pude disfarçar meu nervosismo. Ao chegar ao escritório, notei que a porta estava consertada e reforçada, o que me proporcionava uma sensação de maior segurança. Mas não seria suficiente para deter uma criatura vinda do inferno. Ainda assim, ajudava, pois na noite anterior, aquele ser maligno não havia conseguido derrubá-la. Sentamo-nos diante dos monitores por um tempo, e os eventos sobrenaturais começaram a acontecer novamente. Estranhas sombras se arrastavam pelos corredores,
Algumas se confundiam com a escuridão e se esgueiravam entre as prateleiras, fazendo com que objetos caíssem. Tudo o que você vê são os espíritos dos mortos que continuam a rondar este lugar. Alguns talvez nem saibam que não pertencem mais a este mundo, disse Juliano. Eu não conseguia evitar sentir calafrios ao ouvir isso. Mais tarde, às 2 da manhã, a porta em foco na câmera 1 se abriu novamente. Aquilo que eu já sabia que aconteceria saiu do quarto e seguiu em direção ao corredor principal, rumo à cabine de segurança onde estávamos. Em minha mente, comecei a rezar fervorosamente, pedindo a Deus que aquela terrível criatura não conseguisse derrubar a porta e que tudo terminasse o mais rápido possível. Mesmo sabendo que a porta estava segura, verifiquei novamente por segurança. Juliano, ao perceber minha preocupação, disse: "Não tenha medo. Este quarto é abençoado, por isso não importa quantas tentativas ele faça, não conseguirá entrar. Os guardas da manhã se encarregam de abençoar essa sala. Além do mais, aqui guardamos toda a água benta que temos. Isso impede qualquer tentativa de invasão, não apenas por ele, mas também por qualquer espírito." Como na noite anterior, a maçaneta da porta começou a se mover, primeiro lentamente, e depois com tanta força que parecia que seria arrancada. Mesmo sabendo que aquilo não poderia entrar, fui tomado por nervosismo e medo. Fiz o sinal da cruz e contei os minutos até que finalmente parasse. Quando esperávamos que a porta fosse empurrada, ouvimos uma voz. Juliano, sou eu. Abra. Disse pela primeira vez. Notei que meu companheiro estava pálido e nem sequer piscava os olhos. Aproximei-me o máximo que pude e coloquei as mãos dele nos ouvidos para impedi-lo de ouvir. Nos afastamos quando a porta foi batida com violência, o que durou cerca de 10 minutos até parar. Parecia que havia terminado. Como não tivemos tempo de cobrir os monitores, verificamos as câmeras. A criatura estava parada em frente à porta de nosso escritório. Ela estava tentando nos enganar, esperando que saíssemos para verificar. Ficou ali por longos minutos até desistir. Observamos enquanto ela caminhava pelo corredor e entrava naquele quarto, deixando a porta aberta como se nada de errado tivesse acontecido. Dessa vez, não saímos para verificar. Juliano, demonstrando sua surpresa, comentou que ele havia sido mais violento desta vez, e até mesmo tentou manipulá-lo chamando seu nome. Isso o preocupava muito. Durante o resto do turno, estivemos analisando e pensando na situação. A única coisa que o segurava era a água benta, então poderíamos guardá-la toda naquele quarto onde aquele demônio habitava. Assim, talvez finalmente o detivéssemos. Na tarde do dia seguinte, preparamos tudo, e às 10h30 da noite, saímos para fechar as portas depois de ativar o alarme de segurança. Retiramos toda a água benta do escritório. O relógio marcava 15 minutos para a meia-noite. Caminhamos determinados a tentar deter aquele demônio a qualquer custo. Juliano carregava consigo uma grande cruz como amuleto. Quando chegamos naquele quarto, o ambiente era pesado. Podia-se sentir que algo macabro habitava aquele lugar. Como tínhamos 8 galões de água benta, tivemos que dar 2 viagens cada um. Cada vez que entrava, tentava não olhar para nenhum canto com medo de ver algo assustador. Cheguei a ouvir alguém respirar alto, mas não consegui ver ninguém. Colocamos a água benta em frente à porta do lado de dentro. Apressamo-nos para terminar de colocar todos os galões. Olhávamos constantemente o relógio, temendo que passasse das 2 da manhã, porque àquela hora a criatura horrível se manifestava. Por fim, Juliano colocou a cruz na porta enquanto recitava algumas orações. Rapidamente fechou e trancou a porta por fora. O relógio marcava apenas 00:45. Caminhamos de volta pelo corredor quando a atividade paranormal começou. Algumas coisas caíram na nossa frente. Ouviam-se murmúrios e vozes. Depois, um grito aterrorizante nos fez correr depressa para o escritório, sem olhar para trás. Naquele momento, a distância para chegar ao escritório me pareceu interminável. Já trancados e diante das câmeras, observamos tudo o que acontecia. Como em todas as noites, sombras sinistras rondavam os corredores. Algumas coisas mudavam de lugar, outras caíam no chão e começavam a girar.
Mas o que mais nos interessava era o que a câmera 1 captaria. Parecia que tudo havia funcionado. Podíamos ver como aquilo batia violentamente na porta, assim como nas noites anteriores, tentando abri-la sem sucesso. Naquela noite foi a primeira vez que aquele demônio não bateu em nossa porta. Embora ainda houvesse atividade paranormal, já não era tão agressiva como de costume. Além disso, a partir daquele momento, aquelas sombras inexplicáveis desapareceram quase completamente. Após um mês me aposentei, pois completei 60 anos. Acabei perdendo contato com o pessoal da empresa. A última coisa que ouvi foi que aquele quarto ainda está selado com a água benta dentro e com a cruz na porta. Os guardas do turno da noite contam que, às 2 da manhã, a câmera 1 registra movimento. Pode-se ver claramente a maçaneta da porta se movendo e, às vezes, quando fazem a ronda, ouvem uma voz tenebrosa que ainda chama por Juliano, embora ele já não trabalhe mais lá. Nunca consegui esquecer o quão perturbador pode ser quando se trabalha em um lugar assombrado, principalmente no turno da noite.